crescimento composto e tal, são coisas que realmente você acompanha no dia a dia, até porque no mercado de vocês são empresas que estão crescendo muito, né? Mas ao mesmo tempo a gente vê que tem aí uma zona de concorrência muito forte aqui na região sudeste. Então crescer nesse mercado competitivo com taxas boas de lucratividade, até para alavancar esse crescimento produtivo, é um grande desafio. Sim. Como é que vocês, numa organização tão pulverizada, com gestores atuando no país inteiro, conseguem trabalhar esse monitoramento no dia a dia, comunicar e acompanhar isso? Presença, participação, dedicação. Quando nós nos encontramos hoje, o meu amigo Oswaldo pediu calma. Eu acho que tem que ter nada de calma. Tem que ter muita atitude e participação direta, um contato constante com a base. Base é uma palavra política, né? Aqui no nosso caso, base são as lideranças. Nós temos hoje 36 regionais. Você tem os 26 estados mais o Distrito Federal, 27. Aí você tem o sul da Bahia, que pega Vitória, Ilhéus, Jequié, Itabuna. Você tem o Cariri, que pega Juazeiro, Crato, Brejo Santo, Iguatu, entra um pouco na Paraíba, Cajazeiras, Souza. Você tem o Triângulo Mineiro, Uberlândia, Uberá, Araxá, Araguari. Você tem o interior de São Paulo. Então, ao todo, nós temos 36 macro-regiões que você precisa estar em constante o que está acontecendo, o que está fazendo. Reação imediata. Abre a loja do lado, é só mais uma loja. Não, eu não vou deixar ele tomar pé e criar. E o que é que eu posso fazer para neutralizar essa concorrência? E uma participação definitiva, objetiva, clara, toda a diretoria envolvida, todos os líderes envolvidos. Vamos fazer uma reunião agora no dia 13, 14 aqui de março em Fortaleza. Todo ano nós fazemos uma convenção. Vamos ter 183 pessoas que são líderes que comandam os 17 mil, um time de 17 mil colaboradores. Essas lideranças todas, a maioria foram formadas aqui mesmo? Todas formadas aqui, com exceção dos 4, 5 que a gente foi trazendo. O Geraldo Carneiro, que da área jurídica, o chefe de gabinete do Nordeste. O Banco Nordeste tem o CAB, que você, com 30 anos de trabalho, você entra com 14, com 44, você tem uma aposentadoria. Esse pessoal altamente preparado, formação e pós-graduação na FGT, na USP. Então é um pessoal que está conosco, a Armando Campinha, sócio na gerenciadora, Laete, o Céu, o Ivan. Então tem um time que agrega muito, que ajuda muito. E não tem empresa de um sozinho, não existe empresa que fatura 2 bilhões de dólares, que é o faturamento grande de qualquer parte do mundo, 4 bilhões, 400 milhões de reais, vamos passar 3.800, não dá para fazer. Então, eu tenho a sorte, o privilégio de ter os 4 filhos comigo, ajudando, participando, desde a infância que eles estão aqui dentro. Eles veem o trabalho, como é preciso para você tocar uma empresa de varejo, aproximadamente mais de 660 pontos de venda, já em funcionamento, querendo chegar a 1.000, tem que ter uma dedicação muito grande, e é o que nós fazemos. Tenho muita sorte, estou casado há 42 anos com a mesma mulher. Na verdade, eu comecei a namorar com ela, com 5 anos não tinha dinheiro para casar, mas aí eu dei uma aliança de compromisso, então ganhei 1 ano. Com 6 eu não tinha dinheiro para casar, dei mais outra, uma aliança de noivado, com 7 eu casei. E vamos completar agora, eu estou 50 anos com essa mulher. Eu fiz um acordo com ela, que ela cuida dos 14 netos e eu cuido das lojas. E a gente sai viajando no fim de semana também, não tem cara, porque também se tiver o fim de semana, corre risco, é perigoso. Né? Tem que voltar na sexta-feira. Vai, mas na sexta-feira volta. Você falou de perpetuação que está lá na visão de vocês, né? E perpetuação significa que essa cultura deve estar espalhada por todas as pessoas que compõem a organização. Porque, por mais que você ande, participe, não dá para estar todo local ao mesmo tempo, né? Esse é um grande trunfo da Paisana. Se você chegar no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, ou chegar em Itacoatiara, lá no Amazonas, ou em Cruzeiro do Sul, no Acre, Itabuna, sei lá, onde você imaginar, Santo Antônio de Jesus, deve ver Santo Antônio de Jesus, é na Bahia. É muito engraçado, entendeu? Eu fui lá, a gente deixa o avião em Valência e vai para Santo Antônio de Jesus. Aí eu passei lá, eu vi
uma coisa que me chamou a atenção. Que falta de imaginação, um motel Nossa Senhora das Graças. Olha que loucura, o cara vai botar Nossa Senhora das Graças como um motel. Pois é. Então, seja onde for que você procurar, você vai ter o mesmo atendimento. Essa é uma cultura que a Bahia está introduzindo no Brasil, de atender igual no Brasil inteiro. Algumas regiões, os balconistas não atendem com tanta atenção, com tanto carinho. Quando você entra numa farmácia, você ou alguém da sua família está com um problema, porque a gente vende remédio. Então, você tem que ser muito bem tratado, você quer colo, você quer ser ouvido. E a gente procura incutir isso na cabeça dos nossos atendentes. E temos uma filosofia que farmácia que não tem farmacêutico, não tem remédio, então nós temos farmacêutico tempo integral, uma estrutura muito bem montada para isso, atender a lei. Não adianta crescer se não for dentro do figurino, e é o que nós temos feito. Não é fácil coordenar e que todos falem a mesma linguagem com 17 mil colaboradores, mas nós temos conseguido. Esse é um dos grandes segredos do nosso sucesso. Atendimento, a cultura, não tem perigo você comprar um psicotrópico sem receita, se você comprar um abortivo, não estou dizendo que os outros têm, porque daqui a pouco vão interpretar mal, mas existe, né? Dá para alimentos, não é um remédio vencido, sabe? Quando nós vamos lançar um produto, primeiro a gente manda os farmacêuticos, a doutora que chama, que é a coordenadora farmacêutica, ela leva 3 pessoas lá no laboratório, verifica e eu pergunto, você daria para o seu filho? Se você vai dar para o seu filho, eu posso vender para o seu cliente. Mas ninguém lança o produto na linha da Panimento sem que seja ter uma prótese dos farmacêuticos. E olha que ele trabalha com, sei lá, 1000 fornecedores, tem 12 mil itens no nosso portfólio de produtos para vender. Mas essa cultura é importante. Mesmo com essa cultura do comprometimento, a questão da formação de gestão da unidade, de cada unidade, é um negócio. O ano passado, 298 mil horas de treinamento. Nós temos 6 treinadores que viajam para o Brasil inteiro, treinamento contínuo. Tem muita gente entrando, quer dizer, quando você vai abrir loja, você sabe, tem que treinar o pessoal. No hospital, abrir uma loja com gente que não entenda. Ele é contratado, ele passa 15 dias numa loja vendo o que está funcionando. 2 semanas, 3 semanas, depende. Se é uma cidade que não tem loja, ele vai para uma cidade próxima. Tem um custo pré-operacional antes de abrir a loja muito forte, porque ele vai, se hospeda, fica treinando junto. Vai a tropa de elite, que a gente chama que são 2 caixas, 2 balconistas, um gerente experiente para abrir essa loja, junto com os novatos, que já foram treinados, e tem dado certo. Estamos aí no mercado uma boa. Né? E essa parte aí, ela acaba puxando também a questão sanitária, está vendo os investimentos que vocês têm na logística, que tem sido uma questão estratégica fundamental para vocês. Sem dúvida, nós temos o melhor do mundo. E não é para atenção, não, o melhor do mundo mesmo. Aqui nada, fizemos pesquisa em todos os continentes. Quem era que tinha melhor estrutura logística? Na Áustria. Então, a KNAP montou o CD de Fortaleza, está acabando de montar o CD de Goiânia, de Hidrolândia, tanto de Goiânia, da BR-153, que faz a ligação para o sul do país. Esse CD Goiânia, vocês viram, ele vai abastecer o centro-oeste, o sudeste e o sul. O de Fortaleza fica da Bahia até o Amazonas. E aí nós não queremos nada menos do que o melhor nessa logística. Se eu não abastecer a loja, eu não vendo. Se eu não vender, eu morro. Né? É o sangue. E como é que se dá, Deusmar, não dá pagamentos essa questão da discussão da prioridade dos projetos e dos processos? Lógico, os investimentos relacionados a isso. Sim, firula aqui é uma democratura. A democracia deixa que pensa igual a mim, tá uma beleza. Então não tem esse negócio. A gente pensa, conversa, discute, e eu tento convencê-los. Na maioria dos casos, 90% eu consigo convencê-los. Brincadeira, a gente discute muito as prioridades, todo mundo sabe, todo mundo vive aqui, sabe o que é que a gente precisa. Funciona bem, dá pra gente. Nós temos sempre uma mesa e a porta aberta, toda hora, todo instante, com facilidade muito grande. Todos os diretores ficam nesse prédio, na mesma, aqui no head office, né, que é a palavra bonita aí, no edifício central, nos reunimos. Não tem essa história de marcar hora, direto. E o celular ajuda muito, né? E o acompanhamento desses resultados no dia a dia para ver se realmente aqueles investimentos. Eu já fui mais neurótico, eu agora meço do dia 11 o que aconteceu até o dia 10, do dia 16 até o dia 15, 21 até o dia 20, vou medindo, vou vendo o que está acontecendo. Temos uma equipe que me diz o CMV, o custo da mercadoria vendida, o resultado que está tendo, eu diariamente sei o estoque das lojas, se está dentro do figurino, se está ok, se não está.
É um ponto de estresse acompanhar isso. Mas tem alguns indicadores que eu preciso, que é caixa, fundamental, dinheiro do banco e contas a pagar, o faturamento e a rentabilidade, e o nível de estoque. Então, com isso eu vou administrando, tenho um braço direito fenomenal, que é o Viranils, que é meu sócio, meu cunhado, está desde o começo, ele entrou em 2002, entrou em 82, começamos em 81. Então, um time muito bom. A área de compras muito boa, marketing, eles vivem descobrindo coisas, por exemplo, acabamos de gravar, você pode ir no site da Pagamento e ver encontro com o presidente. Fizemos o primeiro agora, em fevereiro, vamos, pela repercussão, nós vamos fazer vários, dou em torno de 30 minutos, ele conversa com as bases, nós estamos em 260 municípios. Então não dá para eu ir todo ano nesses municípios. Eu procuro. Tinha uma história em São Paulo que diziam que era o Vicente Mateus, depois eu descobri que na verdade que era o Neném Prancha, de que o pênalti era para ser batido pelo presidente, porque é um negócio tão importante que o presidente devia bater o pênalti. E aí eu tomei isso como uma máxima para mim. O ponto, a localização, o ponto, quem tem que escolher é o presidente. Porque se escolher errado e não der certo, o presidente fica enchendo o saco. Se for eu, ninguém. Aí eu digo. E a grande vantagem da Pagamento, isso você que está me ouvindo, pastor desse saco maravilhoso, não tenha medo de errar. Se errar, conserte, mas não tenha, faça. Graças a Deus, depois de 600 horas, eu estou errando pouco. Aí se eu abrir 100 horas por ano, errar 5, 10, não tem problema, salvou 90. É importante que você tome decisão. Se você ficar parado esperando para tomar a decisão certa, na hora certa, quando der certo, eu tirei no máximo 50 lojas esse ano. Você teve a passagem lá no início da sua biografia pela área de informática, né? Parece que foi da IBM. Como é que é a questão da tecnologia da informação hoje no Grupo Pagamento? Realmente, nós temos muito que às vezes tem dificuldades, né, e tal, mas você... meu amigo Pedro, que desculpe, mas a Jéssica, a diretor de TI, de logística, realmente é difícil. Eles prometem para 60, olha se chegar com 90, mas tudo bem, a gente entende que não é fácil, mas nós temos hoje um time muito bom. Como é que a gente, hoje 10 horas da noite, via satélite, daqui a pouco uma nuvem, vem todos os dados para a gente reabastecer as lojas, ver o faturamento, amanhece o dia, já rodando a mercadoria para abastecer o que foi vendido, com a classificação ABC, o produto A que é 50% do faturamento para 7 dias, o outro para 14, o outro para 28, toda uma tecnologia desenvolvida, o projeto o Cosmo, gente nossa, começando com consultores, depois de 4 anos, 20 que mandam que tínhamos que fazer mesmo, Pedro, Marcos, África, os líderes da área de informática. Temos o que há de mais moderno nessa área, não dá para ser diferente. Nós temos locais em que é muito difícil a comunicação, então a gente faz via satélite, a gente faz com antena, né? Imagina no Mato Grosso, algumas regiões de lá que não é fácil, então nós estamos preparados para o que deve vier. São quantos funcionários hoje? 17 mil e pouco, todo dia. Mais de 230 municípios, né? Sim, mais de 260, eu acho. Como é que é a gestão desse batalhão de gente aí? Nós temos na loja um gerente e um auxiliar de gerência. E para cada 11 lojas nós temos um supervisor. E em cada região nós temos um gerente regional. E temos 7 gerentes de operações. Um que fica em São Paulo, Paraná, Santa Catarina do Sul, outro que cuida Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, outro que faz o Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, e aí vai, é dividido o Brasil, tem o gerente de operações em cima, e tem esse gerente, tem o diretor de operações, depois tem o gerente de operações. Embaixo de operações tem o regional, embaixo do regional tem o supervisor, e aí é gerência de loja. Tem funcionado bem. A questão da cidadania, a gente estava passando aqui, tem uma fundação do Deusmar Queirós, inclusive. Sim, hoje nós temos um projeto muito interessante, vários projetos foram encaminhados, o plantio da moringa, que é uma árvore que não precisa de muita chuva, de muita água, e que ela tem uma semente, que é uma vagem, e você macera a semente, coloca num vaso, e ele decanta toda a impureza, a água fica potável. Nós fizemos um trabalho junto com os Correios, 112 mil famílias foram beneficiadas com o plantio dessa árvore moringa. Vários projetos, como eu falei, lá na Pacuti, e a fundação agora está com a fábrica escola, prática, teoria e prática para a vida.
estou pegando ex-detentos, não, detentos no meio de ser aberto. Fizemos um trabalho na questão carcerária, ex-detentos, lá no sítio de Boia, plantando hortifruti granjeiros, hortifrutis, vários próprios presídios, tomate, pimentão, ovos e couro. E agora nós estamos com um projeto, um trabalho muito interessante aqui na Dom Manuel, com detentos no regime semiaberto. Ele vem, passa a diferença desse regime semiaberto, é que ele passa um dia produzindo e a família pode conviver com ele durante o dia. Então ele vem e volta e a família convive com ele para ele se reintegrar. É uma chance, dá uma segunda chance para a pessoa. Muito bom o projeto, estão produzindo com cabaça, com artesanato, produzindo umas vassouras com a garrafa PET. Tem atividade para eles. Uma indústria de material elétrico, estão montando as tomadas, trabalhos normais, muito interessante. Tem uma convivência muito boa. É uma contribuição que nós temos que dar. Na área de educação também, a educação tem igual? Nós tivemos um trabalho muito interessante de educação à distância, formando farmacêuticos na área de dermocosméticos, experiência muito boa. Nesse momento, eu não sei a fundação. Biblioteca, várias escolas, nós montamos a biblioteca para crianças até 12 anos. A questão, como é que você vê a questão do empresário na participação da política do país? Não sei, eu acho que o empresário pode dar uma contribuição muito grande empreendendo. Não gosto muito do empresário envolvido na política, não. Não é político, é empresário, é político. Não me furo a conversar com o político, mas não faz parte do meu radar essa história de política. Acho que nós temos bons políticos. Em todo segmento você tem maus médicos, maus políticos, maus padres. Está dentro da média, está regular, está ok. Não tenho nada contra e nem a favor. Eu teria mais a favor do que contra. E eu acho que o Ceará é privilegiado. Você não tinha hospital no Cariri, fizemos um em Juazeiro. Você não tinha Sobral, na Zona Norte, fizemos Sobral. Estamos fazendo agora em Quixadá, no Sertão Central. Não tinha da mulher, tem o da mulher. Já nós teremos aí um aquário para segurar o turista aqui durante muito tempo. Foi feito um centro de evento que é um dos maiores da América Latina. Um terminal de passageiro vai receber navios de grande calado. Os nossos governantes são fazedores, são realizadores. Eu estou satisfeito com o que eu estou vendo. Você fala do Castelão, por mim era para ter Copa do Mundo todo ano. Porque eles estão investindo de infraestrutura. Alberto Craveiro nunca teve tão bonito como está agora. O VLT vai sair. O Castelão custou menos de 600 milhões. Eu fui para a abertura da Copa lá em Brasília, 1 bilhão e 700. Não cabe 2 Castelões na abertura. Aqui, pelo menos, me parece que a coisa foi mais tranquila. E se nós somos um país de futebol, até estádio bonito mesmo, acabou-se. Agora faz hospital bonito, faz escola bonita, mas já fez os estádios, está feito, está resolvido. O problema é que as mulheres agora estão querendo também sexo padrão FIFA, né? Quer dizer, tudo uma boa. Mas estamos juntos. E a situação de campanha, como é que você vê e como é que você faz, assim, os políticos? Situação de campanha, esse ano quem pode falar disso não, porque é eleição, né? Vamos deixar falar do próximo ano. Mas sempre que é possível a gente colabora, tudo dentro do figurino, a lei permite, mas agora vai ser proibido. Eu não quero ser proibido, não, pode deixar, a gente tem que ajudar mesmo os caras, tem que se eleger, tem que fazer campanha. Vai lá, ajuda. Eu acho que o empresário deve participar. O político precisa. Se não tiver essa doação, o que vai acontecer? Onde é que ele vai arranjar o dinheiro? Isso é difícil, né? Como é que você escolhe quem vai ajudar? Todos. Não, aí que tá. Você tem que ser democrático nessa hora. Claro que um pouquinho mais para aquele que você simpatiza e tal, mas é importante que todos participem. Cuidado aí, viu? Como vocês vão passar esse vídeo, daqui a pouco chove aqui na minha porta, a gente não tem dinheiro. Mas eu acho que tem que participar, né? E você, em relação aos seus colegas empresários aqui da região e do país, quem são as pessoas que você considera aí? Você pode falar? Eu acho que o Ceará tem um time vencedor, muita gente boa. Eu não vou citar para não ser injusto, mas nós temos grupos, inclusive,
e que perderam os líderes principais e continuaram funcionando muito bem. E no Brasil também. O Brasil é uma maravilha. Se você for ver as dificuldades que tem, tributárias, legislativas, e o Brasil consegue ter um pão de açúcar, uma sadia do pernicão, grandes empresas podem competir mundialmente, o Grupo Gerdau, a área de papel e celulose, o tal petroquímico. Eu acho que o Brasil é um privilegiado, tem algumas dificuldades climáticas, a natureza às vezes maltrata um pouco, mas o Brasil tem conseguido ter empresários que superam todas essas dificuldades, conviver com a inflação que nós convivemos aí várias vezes, com taxa de juro alto, com violência, que é um câncer que está acontecendo hoje, essa história de manifestações, isso é um absurdo. Manifestar justo, legal, bacana, sem problema. Agora você ir mascarado, tocar fogo. Quando começaram as manifestações do ano passado, a primeira coisa que, mesmo que saiu do Jornal Nacional, foram incendiando uma banca de revista lá na Praça da Sé. Pelo amor de Deus, o que é que aquele coitado do dono da banca de revista tem a ver? Era por causa dos 20 centavos da passagem lá. Aquele coitado não tem nada. Rio de Janeiro quebraram uma concessionária, destruíram não sei quantos carros, não tinha nada. Então, está havendo gente boa, gente muito boa, bem intencionada, está dando cobertura a bandido. Pelo amor de Deus, cuidado quando você for participar de uma manifestação, porque é justo o direito de você reivindicar o que você precisa, acho que está errado, mas da forma que está fazendo no Brasil é um absurdo. E eu acho que a polícia tem sido muito pacífica, tem deixado acontecer. Não sei se eu estou pagando e contribuindo para que isso aconteça, não. Tem gente abusando. O estado do Ceará parece que tem tido, pelos números aí, grandes taxas de investimento, até comparado com outros estados do país. Mas a gente continua com uma participação no PIB ainda muito parecida. Como é que você vê isso aí, tanto o Ceará como o Nordeste? Você acha que há uma tendência da gente começar a diminuir essa desigualdade? Existe uma expressão americana que é o good enough, bom o suficiente. Eu acho que nós vamos melhoraremos com certeza, dependendo dos nossos governantes, que ajudam muito, mas muito mais do que o governante, quem tem que fazer é o empresário. Esquece esse negócio de governo. O governo pode fazer, mas não pode fazer tudo. Graças a Deus eu consigo fazer sem governo, e tem muita gente fazendo sem governo. Vamos acabar essa história de coitadinho, do Ceará, coitadinho, do Nordeste, coitadinho. Pelo amor de Deus, vai, enfrenta. Quem está vencendo, e a maioria das pessoas vence, sem precisar do governo. Basta que o governo não atrapalhe, já é muita coisa. Nós não precisamos do governo, graças a Deus, e dá para fazer. E mesmo assim, eu acho que nós temos governos realizadores e está mudando o perfil do Nordeste. Na hora que você vê uma cidade mal montada, no meio de 40 mil habitantes, uma indústria de chineses lá, produzindo 15 mil quadriciclos, 24 mil motos, isso mostra que vai mudar o perfil do Nordeste, vai mudar o perfil de cidades pequenas. Eu acredito muito na economia nordestina, e estou investindo fora do Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, que nós somos a rede nacional, mas cidades onde nós não abrimos. Tínhamos um preconceito, só abria cidade acima de 100 mil habitantes, depois baixando para 80, agora 60. Tem vida, pessoal. Quando eu me formei em 1973, só tinha três em Fortaleza: Federal, Estadual e a Unifor. Hoje tem 50, tem 40 universidades. Cidades pequenas já tem hospital, tem universidade, tem tudo, tem vida nas cidades pequenas. O Nordeste mudou, o Sul já tinha mudado antes. O Nordeste mudou e está mudando. Olha, quem acreditar no futuro vai se dar muito bem. Você, quando amanhece, você tem alternativas. Você é pessimista ou otimista? Eu prefiro ser otimista. Pensar negativo ou positivo? Eu prefiro pensar positivo. Acordar motivado ou desmotivado? Acorde motivado. Vá para a festa. Todo dia uma festa. Todo dia é uma festa. Não é só fim de semana, não. Tem gente que acha que festa é só sábado e domingo. Festa é segunda-feira, que tem problema. Todo dia o resto vai ter pelo menos 18 problemas aqui. Para poder resolver. Toda vez que eu resolvo um problema, eu saio fortalecido. Beleza, ganhei, venci mais uma. É assim a vida. Se não tiver problema, morreu. Só no cemitério que não tem problema. Deusmar, você falou que já foi para o Brasil inteiro, o estudo da internacionalização. Nós somos muito atrevidos, mas para fazer a experiência internacional tem que ter muito caixa. O Brasil ainda tem espaço, depois das 1.000 para mais 1.000. A Walgreens tem 7.000 lojas, as Estados Unidos, a CVS tem 8.000. Será que ele não pode ter 2.000? Um dia nós vamos lá.
Mas não tem pressa não. Pé no chão, sabe? Cabeça nas estrelas. Agora, com o objetivo de consolidar a presença do Brasil, fazer uma operação muito boa e depois sair. É muito mais fácil vender em Miami do que em Botucatu, lá em São Paulo. Lá em Miami tem prédio barato, consumidor com dinheiro no bolso e você pode vender tudo. E a pessoa chega lá vendendo carne no sol, rapadura, macaxeira na drugstore lá, Payless americana. Então, não se muda com um dia desse antigo de você passar lá por Miami e tiver uma Vale menos lá. Deusmar, deixa eu fazer uma pergunta. Você diz na missão, da visão da empresa, que você desconhece a barreira geográfica e desconhece a barreira regulatória. O varejo de farmácia ele tem umas questões que são delicadas. Sim. A presença do farmacêutico parece ter um problema de desequilíbrio, tem a questão de vende e não vende produtos do varejo comum, não farmacêutico. Aí eu lhe pergunto, essa sua afirmação de que não respeita, aspas, os limites regulatórios, isso significa tipo assim, empurrar um pouquinho a lei, o limite da lei, operar no limite? O que é a leitura disso? Não, na verdade, quando eu digo não se limite a problemas ou barreiras regulatórias, você deve enfrentar. Por exemplo, nós durante muitos anos tivemos 11 advogados só para vender sorvete. Olha que absurdo. Tem uma lei de 1973, em 1973 o Brasil era outro Brasil. Imagina 40 anos atrás, como é que... aliás, mais de 40, né? 73 aqui, quase 50, né? Não, sei lá quantos anos são, mas era outro Brasil. O Brasil mudou muito de 90 para cá. Qual o problema que tem de vender um refrigerante na farmácia? Aí a criança diz a automedicação. Você vai comprar uma Coca-Cola e aproveita com um antibiótico. Você vai comprar um sorvete e aproveita com um antibiótico. Eu não aceito isso. Então eu procuro meus direitos. Nós temos farmacêuticos, aliás, vou dar um furo de reportagem para vocês aqui. Nós vamos começar a fazer uma pensão farmacêutica nas pavimentos. Nós temos 3.000 farmacêuticos hoje dentro das nossas lojas que eles têm conhecimento de universidade, ficaram lá no banco, aprenderam muita coisa. Então tem muito sintomas de hipertensão, de diabetes, tem muito uma dor de cabeça, uma enxaqueca, dor de cabeça mais aguda, que o farmacêutico pode lhe orientar. Não estou dizendo que ele substitui o médico, mas no primeiro atendimento, nós vamos pedir aos nossos farmacêuticos agora, você tem uma mancha na pele, não custa nada ele dar uma olhada ali e nem encaminhar no especialista. Nós vamos passar a dar uma atenção farmacêutica nas nossas lojas, vamos começar a estruturar lojas, ter uma sala específica para isso, higienizada, para que o farmacêutico realmente funcione como farmacêutico, dê um primeiro atendimento. Quando a gente era menino, lá em Entrevista, era o seu Teixeira da farmácia, que era um médico da família. Não estou dizendo substituir o médico, por hipótese alguma, o médico é importante. Mas o farmacêutico pode, no primeiro momento, dar uma dica e lhe encaminhar para fazer um trabalho melhor. Nós respeitamos a lei. Quando eu falo barreira alfandegária, porque podia não ter saído do Ceará, ou podia não ter saído do Nordeste, ou poderia um dia não sair do Brasil. Então, acho que isso não funciona. E o regulatório é que, se tem uma tributação que lhe incomoda, vai lá e discute o que você está fazendo. Nós vamos para Goiás e dizer, pessoal, nós vamos montar aqui 1.200 empregos. Você pode me ajudar em alguma coisa? Posso botar água na porta, botar energia. Vai lá, você vai contribuir para a economia. Então, não custa nada você ajudar, pedir e reivindicar e fazer. Isso é o mundo, isso é a economia, isso é a vida, isso é o business, isso é o negócio. É assim que se faz. Deusmar, a abertura de capital, que é um projeto da Pagamento que é público, né? Ele pressupõe, regra geral, a profissionalização da gestão. A estrutura da Pagamento tem sua família, seus familiares, seus filhos e filhas. A gente vê pelo desempenho que o desempenho é muito bom. Mas, em tese, há uma contradição entre família e abertura de capital ou não. Como é isso aí? Não é visto muito bons olhos quando há uma concentração muito grande da família. Mas se eu tivesse que entregar o meu dinheiro para alguém, eu entregaria para alguém que está dentro do negócio. Eu não estou dizendo que o profissional é desnecessário, pelo contrário, eu tenho bons profissionais na Pagueiros
em várias áreas e tenham bons profissionais da família. Eles não estão aqui porque são da família, eles estão aqui porque demonstraram competência. Todos eles estudaram fora, todos eles se formaram, todos eles trabalham com dedicação de quem é dono. Então, como nós não pretendemos vender totalmente, o IPO é para vender uma parte, para poder tornar a empresa com a maior governança corporativa, ser mais cobrado até nos policiais, nós temos consciência de que temos que ter uma equipe, um board bem interessante. Eu esqueci de falar com você, por exemplo, nosso conselho de administração. Nós temos hoje o Davi Baglioni, foi o cara que montou a Gol, foi presidente da TAM, foi do Banco BVA, e hoje vai para o conselho de administração. Nós temos Geraldo Luciano, vice-presidente do UTM Dias Branco, um cara altamente preparado. Armando Caminha, gerente financeiro diretor financeiro do Banco Nordeste, foi presidente da CAPEF, tem de investimento. Então nós temos um time de gente que nos assessora. Você não precisa ter exatamente o quadro. Você tem assessores que trabalham com você e que lhe orientam. Não precisa estar ali numa cadeira como diretor para te dizer, ou te orientar, ou te mostrar como é o melhor caminho. Estou muito satisfeito, só será cliente assumir da Pague Menos quem aceitar minha família dentro. Não tirarei minha família por causa alguma, porque eles somos muito competentes. Não somos melhores, claro que não. Deve ter um diretor de RI melhor que o Mário, deve ter um diretor de curva melhor que a Patriciana, deve ter um cara de expansão talvez melhor que o Cacau, que a Rodilândia, mas e daí? Quem é que cresce 22% ao ano e tem lucro de 3% no varejo que nós estamos tendo? Isso mostra, com o tempo, que nós estamos fazendo certo. O que estão fazendo certo são eles. Por que eu trocaria? Não é porque são filhos, é porque são competentes e vão continuar assim. Deusmar, 670 pontos de venda em 230 municípios, tem questão de logística, de pessoal, e tem uma questão também que é cada vez mais delicada no país, que é a segurança. Tem um sistema, você tem um sistema próprio, é terceirizado, tem uma negociação com a polícia em cada estado, em cada município. O que você faz para dar segurança a pessoa que vai na loja, inclusive levando dinheiro para fazer pagamento dessas coisas? Esse é um problema sério, João. Nós temos sofrido muito, mas resistimos muito em colocar a segurança armada. A segurança armada pode ter uma troca de tiro, e um inocente, um bem, pode ser atingido. Graças a Deus estamos conseguindo superar. Tem algumas lojas com segurança armada, tem loja que tem segurança apenas visual, tem outras que não tem, mas a violência não é privilégio para menos. Todo o Brasil está passando por uma fase muito difícil nesse índice de violência. Entra secretário, sai secretário e a violência não diminui. Ou se diminui de uma forma que a população não sente. As pessoas têm medo. Eu estive em São Paulo essa semana, 300 assaltos por dia. 2 carros nossos já foram assaltados. Eu fui numa loja da Oscar Freire, não é de grife não, da tem pagamento Oscar Freire. O endereço mais chique do Brasil hoje tem pagamentos lá. E eu desci para visitar a loja. Quando eu voltei, estava um motorista branco, que eu desci, o cara, graças a Deus que eu desci, o cara chegou e assaltou e levou o carro. Nós usamos o carro blindado lá também. Mas dá medo até sair. Eu chego em São Paulo, o pessoal da área financeira me convida para jantar, indústria farmacêutica, e eu saio com muito receio. Mas eu não posso me acomodar e ninguém pode se acomodar. Vamos viver a vida, existe. É um problema público, é um problema de segurança pública. Acredito que vai diminuir, porque com mais educação, com mais renda, a necessidade passa a ser suprida por essa renda que as pessoas vão ter. Eu acredito que vão ter dias melhores. Eu estou confiante de que vamos encontrar uma solução para diminuir essa violência, mas ainda existe muito. E nós a gente tem feito, todo dia a gente reza para que a coisa não aconteça, mas não adianta botar segurança armada, não é por aí o caminho. O ladrão fazer. Nós temos um cofre boca de lobo, a cada determinado valor a gente bota nesse cofre, quando ele vem, leva pouco, e a gente não reage, até dar bom dia, boa tarde para o assaltante, muito obrigado por me tratar bem, é uma orientação tranquila, de receber bem. Aconteceu um fato interessante. Poucos dias o assaltante chegou a pedir dinheiro no caixa, e ela, viciada em vender o dermacide, né?
tem um sabonete líquido, o senhor não quer aproveitar para levar o Dermacil? O cara olhou admirado, me deu, mas levou o Dermacil. Coitado, eu queria vender para bater meta na venda, mas é isso mesmo. Tá bem, tá bem. Deusmar, na tua formação você tem experiência de professor e no teu começo você tem experiência de homem do mercado financeiro, do mercado de capitais. Qual a influência dessa experiência na tua negócio, na tua vida? Você falou mercado financeiro, falou magistério, mas a minha grande experiência foi na infância. Eu comecei vendendo laranja, banana, rapadura, de casa em casa, na feira. Com 7 anos, antes de completar 8, meu pai consumia a montada, aqui pertinho, aí, 160, 170 km de Fortaleza, e ele queria que eu fosse doutor. Assim, 47, em janeiro de 55, a gente veio para Fortaleza, veio para um colégio. Ele disse, pode ser, tem um irmão já com 10 anos, mais velho que eu, um colégio interno. E a gente veio e ficou na periferia ali, Antônio Bezerra. E para completar o colégio 7 de setembro, cearense, ele dizia, olha, a gente tem que ir vender. Ele era comerciante no interior, um comércio em Fortaleza, Antônio Bezerra, e eu saía vendendo. E ele dizia, tem que vender, olha, um dia de aula lá, um mês, é tanto, sei lá, R$100, R$90, dividido por 30 dá R$3 por dia. Então você tem que ganhar R$3. Ou ele deve ganhar R$3 para pagar a tua escola lá. Então desde o começo eu aprendi a fazer conta. Depois eu assumi o comércio, com 15, 16 anos, e a minha primeira experiência foi na IBM do Brasil, experiência formal de emprego, foi muito bom, foi muito importante. Depois eu fui para créditos, aí foi o investimento no mercado financeiro, montei a Bolsa de Valores, a Pax Corretora, que começou em 77, existe até hoje. E tive uma experiência muito boa na minha economia em 73 e 74. Eu comecei a estar na Fora, tinha um ano de inaugurado, 2 anos inaugurado, e fui professor durante alguns anos, fui coordenador do curso de economia. Então, nesse interregno, nós nos especializamos em projetos aprovados pelo Supremo. Então, eu tive acesso a grandes empresários no Brasil que tinham empresas no Nordeste, Jacaré Novico, Medel Estrebucho, Zé Alencar, com o projeto Aconterreno, João Santos na área de cimento, Rodrigo Zico, Minas Mil. Eu conheci muita gente, empresários bem-sucedidos, e isso foi fazendo a minha formação. Não vou dizer que eu seja bem ou mal sucedido. Eu entrei agora na revista Forbes, cada dia o sexto mais rico do Brasil, um desastre, já tinha segurança, aumentou mais 100 segurança. A minha mulher ficou pé da vida, porque disse, pelo amor de Deus, para que não deixou? Eu não sabia. Foram os números, eles analisaram pelo balanço do pagamento, com o civil patrimônio, e colocaram. Eu pedi, me quero, não estou preocupado com isso. Mas eu acho que o somatório desse conhecimento da área financeira, do magistério, do vender e saber fazer conta na infância, bolsa de valores e o relacionamento com esses empresários me ajudaram muito a chegar onde nós chegamos hoje. E se eu conseguir, você consegue. Se eu conseguir, você que está aí vivendo, ouvindo desse programa maravilhoso aqui, você consegue também. Não é só encarar e deixa de moleza. Tem que ser muito difícil. Não tem negócio de vida fácil, não. Com as bênçãos de Deus, naturalmente, bicho. Esquece de Deus. Deus é muito importante. Tem um Deus na minha vida e ele me ajuda muito. É um parceirão. Quanto é que vale uma campanha menos hoje? Não sei. O pessoal faz isso. Já deve ser oferecer para fazer. Mas quem vai adiantar dizer quanto vale? Né? A empresa foi avaliada em 5 bi nesse processo de IPO em 2012. Hoje não sei quanto vale. Não fiz essa pesquisa antes. Uma vez eu li no jornal, você disse que o seu objetivo é ser o mais rico do Brasil. Não, nunca disse isso, pelo amor de Deus. Se alguém diz, não quer ser nem mais rico do Ceará, eu quero ser o mais feliz. Ou pelo menos quer ser feliz, mas rico não, absolutamente. O riqueza não tem nada a ver comigo. Claro, só um idiota disse que não quer ter dinheiro. Aliás, acho que um dos caminhos do sucesso é você querer ser rico, viu? A forma do sucesso, tem várias coisas que você precisa colocar no seu radar para uma felicidade completa. Então, o que é que tem? Você tem que ter saúde. Então, é muito importante você ter saúde. Você tem que ter sucesso na família. Então, você tem saúde, você tem que ter sucesso na família. Além de ter saúde e sucesso na família, você tem que ter um sucesso profissional. Porque não adianta saúde, família e a profissão. Te ajuda, complementa muito. Você tem que ter sucesso financeiro.
é espetacular. Você precisa ter o sucesso financeiro, o sucesso social da pessoa. Você tem saúde, família boa, profissional, dinheiro e fica escondido. Não vai para um evento, não participa, se esconde. Aí tem um sucesso muito bom. Você já tem saúde, família, profissional, financeiro, social. Aí tem um sucesso espiritual, fundamental. Pensa, cristão evangélico, cristão católico, espírito, não interessa. Pense um pouco no espírito, é fundamental você pensar no espírito. E aí, bicho, quer ter sucesso? Deseje ser rico. Depois não decide fazer com dinheiro, mas deseje ser rico. Não tem como você mudar de carro sem dinheiro. Carro vai pagar o dobro, tem que ter dinheiro. Uma parte da 2, 4 para 3, 4, você não muda se não tiver dinheiro. Então não vem com essa história de que é mais fácil o câmbio mental no fundo da agulha, que o rico está vendo do céu. Isso é balela. Isso é balela. Você vai pretinho para o céu, não se preocupe. Mas não me preocupo com isso não. Legal, valeu, parabéns. Quer colocar alguma coisa? Não, quero colocar aqui quem estiver ouvindo, amanheça o dia, agradeça a Deus, peça as bênçãos e ao encerrar o dia, agradeça de novo e peça as bênçãos. Um abraço a todos, Deus abençoe. Obrigado. Tá bom?